Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Lucas 2, versículo 19. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Augusto, dá uma carona para o Alex e para o Renato. Todos precisam ler, ouvir, porque a fé vem por ouvir a palavra, a pregação da palavra. A fé vem por ler a Bíblia Sagrada. Se não lemos e não ouvimos, não seremos abençoados com esta coisa chamada fé. Eu tenho 2 versículos apenas neste mesmo capítulo 2 de Lucas. O primeiro é no versículo 19. O que aconteceu aí nesse contexto aí? O que é? Qual é esse cenário aí? Qual é? Os anjos e os pastores, né? Diz assim o versículo 19: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E Deus abençoe você rica e abundantemente. Muito bem, aqui o cenário é aquele momento em que os anjos e os pastores, eles vão em direção ao lugar onde o menino Jesus estava, né? Tinha acabado de nascer. E o anjo disse para eles: não temais, no versículo 10, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. O anjo está falando para os pastores. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. A quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam quem? Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Então veja, os pastores, ao receberem a mensagem dos anjos, eles vão imediatamente onde estava Maria, José e a criança. E eles foram apressadamente. E versículo 17, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Quando os pastores chegaram lá, eles compartilharam com o casal o que tinham falado para eles a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Foi uma aparição de anjos. E eles entenderam, e eles vão imediatamente, e eles divulgam o que os anjos falaram para eles sobre o menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Mas nesse versículo 19, que foi de referência nosso, diz que, diferentemente de José, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Agora vamos lá para o versículo, nesse mesmo capítulo, versículo 51. Vamos lá, versículo 51. Agora Jesus já tem aí uns 12 anos de idade
E eles tinham que anualmente ir até um lugar para fazer um recenseamento. E quando termina o dever deles de cidadãos, Maria, José, volta a vir uma comitiva, igual como a gente faz hoje, aluga um ônibus para ir em tal lugar. Então eles saíam em grupo, e quando terminaram lá as atividades de cidadania, eles voltam, Maria e José, mas eles supõem que Jesus está ali junto com um grupo, e eles começam a andar, e a Bíblia diz que eles se perdem de Jesus. Isso dá uma mensagem boa, porque tem muita gente que está perdida de Jesus, mas não é o caso hoje. Então Maria e José se perdem de Jesus. E Maria fica meio que apavorada, né? E começa a procurar, e eles começam a procurar. E aí no versículo 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Esse é o lugar que tinha que me procurar, não era em outro lugar, não. Jesus falando para a mãe dele. No versículo 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Mas no versículo 51, e desceu com eles para Nazaré. Jesus obedece. Jesus sabe que ainda não está o momento de cortar a relação no sentido de dependência de Maria e José. Ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. O que diz o resto do versículo? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, quando o anjo fala para ela que ela vai ficar grávida, ela presta atenção, ela não entende, ela pergunta como isso vai ser, o anjo responde e ela cumpre ali detalhadamente a vontade de Deus. E nesse momento em que ela está grávida, ali onde ela morava era o lugar menos indicado para ela ficar. Por isso ela procura Isabel, a sua parente. Chegando lá, ela está grávida e Isabel também está grávida, mais meses mais adiantado do que Maria. E quando Maria chega, João se mexe dentro do ventre de Isabel, sua mãe. Aí, quando a criança nasce, os pastores vão, porque ouviram a mensagem dos anjos. E nós lemos lá no versículo 19, que quando contam tudo para eles, Maria, porém, eu acho essa frase muito significativa. Maria, porém, guardava todas estas palavras ditas pelos pastores, recebida dos anjos, que foram enviados por Deus. Guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. A criança nasce, ela sabe da responsabilidade, a criança cresce, ela sabe da responsabilidade dela, e acontece neste 12º ano de Jesus, eles vão ao local e se perdem de Jesus. E aí no versículo 51, quando eles encontram, tem essa conversa. Sua mãe, porém, quando Jesus fala para ela, não deviam estar preocupados. E aí ela guarda todas estas coisas no coração. Com estes dois textos eu quero compartilhar com vocês que o Senhor quer nos ensinar 4 lições sobre esse guardar no coração. É disso que depende o teu crescimento. Fora isso, você não vai crescer. Você vai ser um crente. E talvez vá até para o céu. Mas você vai ser fraco nas lutas.
Você vai morrer de medo quando vier uma crise dura, forte. Você vai ser uma pessoa amedrontada. Porque você não teve a prática, você não aprendeu, você não entendeu estas 4 lições. Eu botei aqui como título o que significa, o que se deve guardar, como se deve guardar e quais são os benefícios de guardarmos alguma coisa no coração. Quais são esses benefícios? Eu me lembro hoje, depois de muitos anos, coisas que Bispo Roberto pregou de um púlpito. O último gabinete que fiz com o Bispo Roberto, ele me deu um conselho que ele extraiu lá de Provérbios capítulo 4. E eu me lembro muito, eu guardei isso no meu coração. E volta e meia eu fico pensando nisso. Eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá, primeira lição. O que significa, gente, guardar no coração? Tem gente que, se eu perguntar amanhã o que Deus falou conosco hoje à noite, ele vai dizer assim, não me lembro. Eu estou falando de experiência vivida, aconteceu já. Se eu perguntar para vocês que estiveram hoje aqui pela manhã, o que eu preguei de manhã, talvez alguém vai dizer assim, não me lembro. Tem gente que não guarda o texto que foi referido no culto. Eu acho isso um apocalipse. Deus está falando através de um pastor que é para o benefício da sua vida espiritual e 24 horas depois a pessoa diz, não consigo lembrar. Este guardar no coração não significa colocar no coração e esquecer, porque é o que a maioria faz. Eu agora, nesse momento, eu estou colocando no seu coração. Não significa colocar no coração e esquecer, como acontece quando guardamos algumas coisas e ao procurarmos não sabemos nem por onde começar a procurar. Não significa isso guardar no coração. O que Deus falou conosco no início da Rio de Vida? O que Deus falou para você nos gabinetes pastorais? Isso depende da espiritualidade. É muito pelo contrário, esse guardar e esquecer. Este guardar no coração significa que é um lugar onde ninguém deve mexer e nem tampouco pode roubar. Se você não guardar no coração ao ponto de você saber em qual gaveta do coração está a mensagem de hoje, você é uma presa fácil. Você está vulnerável. Um culto é composto de 3 fases. Nós chegamos agitados e aí entramos naquele movimento do louvor rápido para desintoxicar lá de fora, e aí vem abrandando, vem acalmando para o nosso coração se aquietar. Aí nós falamos para Deus, obrigado, Senhor, e aqui está a minha oferta de amor. Porque Deus habita no meio dos... Você, ao chegar, você está agitado, então você precisa que Deus se movimente, se manifeste, que Deus habite, que Deus fala assim, estou aqui. O louvor é para isso. Em seguida, você se expressa agradecendo com o seu cabrito, com a sua pomba, com o seu boi. Estou fazendo um paralelo do Velho Testamento, que era assim que o povo, após o louvor, entregava para o sacerdote. E aí eles ficam esperando para ver o que Deus vai falar.
Se você não costuma guardar no coração, é por isso que eu aprendi e cutuco e ensino que você deve anotar. Você deve anotar para quando chegar em casa, mas não é anotar, dizer assim, guardei no tablet. Guardei no meu caderninho de 1900 e então, onde foi que eu guardei? Não adianta nada. E aí, no final, quando Deus fala no culto, o povo implora o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor pelo que Deus falou, e o povo não conseguia nunca estar enquadrado naquilo. Isso é um culto, gente, com a finalidade de colocar no coração o que Deus está falando, o que Deus quer, o que Deus exige. Então, se o culto para você é apenas bater um ponto ou um momento social, outro dia alguém falou assim, a igreja hoje está parecendo um ambiente social. Porque a gente bate tanto na tecla da comunhão, mas está havendo tanta comunhão e menos relação com Deus. Este guardar no coração, rapaz, tem que estar tão bem escondido a ponto do diabo não te convencer de nada, mas tão transparente para que você possa recorrer a ele quando o diabo vier tentar te derrubar. Entendeu isso que eu falei? Este guardar no coração que Maria fez, ela não botou lá e saiu para, vamos para a festa. Diz lá o primeiro texto que a gente leu, meditando-as no coração. Sabe o que significa meditar? Meditar significa a gente fazer um balanço daquilo que a gente leu ou ouviu, expondo a nossa própria vida. Então, a Maria está nos ensinando no primeiro texto que ela guardava todas aquelas coisas que os pastores falaram. Ela guardou tudo aquilo que os pastores falaram, mas ela não guardou para dizer assim, eu já tenho mais uma mensagem catalogada. Meditando-as no coração. Rapaz, ele falou isso, que essa criança vai ser isso. Como eu estou em relação a isto, que esta criança um dia vai virar um homem e é o Salvador. Então ela começa a meditar no coração após guardar todas as palavras ouvidas dos pastores. Entenderam? Você tem até quarta-feira para meditar, trabalhar tudo isso que Deus falou hoje de manhã e agora à noite. Porque quarta-feira Deus vai falar outra coisa para você que você precisa para você guardar no coração, meditando sobre isso, fazendo um balanço, como você está nesta questão. Parece que ela, quando os pastores falaram, mesmo ela tendo feito o balanço, ela estava se apropriando de Jesus. Porque quando se perdem de Jesus, ela vai e ainda pergunta, por que fizeste isso? Jesus deixa assim, me faz entender, não era para você estar assim. Eu não ia para uma boca de fumo, eu não ia para um Lollapalooza, isso. Eu não ia para o Rock in Rio, eu estava na casa do meu pai. Era o único lugar que você ia me achar. E novamente ela guarda no coração estas coisas. Para ela aprender qual é o lugar dela. Mas ela ainda não aprendeu. Porque quando Jesus inicia o seu ministério no casamento, lá nas bodas de Caná, o vinho acaba. Ela é a mãe dele. E o que ela faz? Ela vai até Jesus e fala, olha, acabou o goró. Não pode Jesus dar chega para lá nela. Então veja bem, até as pessoas que guardam no coração deslizam
derrapam, deixam a desejar. Agora imagina, eu fico pensando, as que não guardam no coração, as que não têm o hábito, o costume de anotar, de ler. O que Deus falou? Não me veja pregando para você, se conscientize, é Deus falando o seu coração. Quando eu vejo lá os meus mentores, eu não vejo ele falando para mim, eu vejo Deus colocou aquilo no coração dele. Este guardar no coração significa guardar para não esquecer, por ser muito importante. Eu vou à casa do Senhor. Para mim sempre foi, eu gosto de louvor, gosto de louvar, mas a minha ansiedade sempre foi este momento em que Deus usava uma pessoa para falar do que ele está gostando de mim, o que ele não está gostando, o que ele está aprovando, o que ele não está aprovando, e eu vim guardando no meu coração. Para mim sempre o momento da palavra, que o momento do louvor é a gente falando para ele. E às vezes a gente fala muita bobagem, tem muito hino aí que é pura bobagem. É apenas para mexer com as emoções e fazer uma lágrima derramar pela face. Mas o momento da mensagem é Deus falando. Não é um homem, é Deus falando. É Deus quem está falando com você nesta noite. Acredite nisso, Alex e Renato, é Deus falando para você. Não estou dizendo que eu sou Deus, eu estou sendo um instrumento de Deus. Então, este guardar no coração significa guardar para não esquecer, porque é muito importante, gente. Fala isso para quem está ao seu lado. Tem que guardar no coração porque é muito importante. É muito importante para o nosso crescimento espiritual. Tem gente que não cresce. Tem gente que deveria estar ensinando outras. E o pior, ela está ouvindo outras. É muito importante para a nossa defesa, é muito importante para a nossa proteção, é muito importante para a nossa segurança. Este guardar no coração requer muito cuidado. E talvez esse seja o problema de muitas crises gospel. Porque não adianta a gente guardar a palavra no coração e guardar também coisas que nos fazem mal. E geralmente as coisas que nos fazem mal prevalecem mais do que a palavra que o pastor, que o anjo trouxe. Guardar no coração requer muito cuidado para não guardarmos também o limpo e o sagrado com o sujo e o profano. Você já viu que as 7 vacas magras engoliram as gordas. Pô, como é que pode isso? A gente aprende tanta coisa boa com Deus e na palavra, mas a gente costuma fazer mais as coisas que o diabo, que o mundo, que a pessoa, que o fulano, que o beltrano falam no nosso coração. É você que tem que ensinar o seu marido, Aline. Seu marido não conhece a palavra, ele não pode mover você do caminho que Deus pôs você. Você tem que se submeter ao seu marido, isso é um fato. Mas você não pode sair do caminho por causa da submissão ao seu marido. Segunda lição. O que se deve guardar no coração? O que a gente deve guardar no coração? Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Tem gente que guarda bula de remédio, nomes de atores, de atrizes de Hollywood, sabe o nome de todos os filmes, sabe quantos Oscars ganhou o filme, quem foi o ator desse Oscar de 2016, a atriz, os melhores efeitos especiais, tem tudo guardado no seu coração. Seu coração é uma Hollywood. Filipenses 4:8. Eu estou na lição o que se deve guardar no coração. Acharam?
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu fiquei pensando, o que neste mundo, gente, pode ser definido? Olha, tem que levar o selo disso tudo. O que neste mundo pode ser definido como verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude e digno de louvor? O que pode ser neste mundo? A palavra de Deus. Não existe nada nesse mundo que receba nota 10, nota 10, por mais louvável que seja na dimensão humana, visível, natural. Então, o apóstolo Paulo está falando que o que eles precisam pensar, o que eles precisam guardar no coração deles, é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. E só existe uma coisa: a palavra do Senhor. Somente a palavra. Fala para quem está ao seu lado, acorda essa pessoa que está ao seu lado. Fala assim, ó, somente a palavra do Senhor é verdadeira, é respeitável, é justa, é pura, é amável, é de boa fama e é cheia de virtude. Você está aí? Amém. É a palavra de Deus. O que Gabriel falou para Maria no dia? A palavra de Deus para ela. Deus me enviou para te dizer a palavra de Deus. O que os pastores falaram para ela? O que os anjos falaram para os pastores. O que os anjos falaram para os pastores? O que Deus mandou os anjos falar para os pastores. E ela guardou no coração. Terceira lição. Como se deve guardar no coração a palavra de Deus? Como? Como se deve guardar no coração? Eu guardei no meu coração o que o bispo Roberto falou comigo. Eu guardei no coração a mensagem quando Deus falou, levanta daí, porque hoje eu estou te chamando. Pregada por um homem, por um pastor. Vamos ver a resposta para isso, como se deve guardar no coração. É o versículo 9, o versículo seguinte desse Filipenses 4. O que Paulo está falando para esta igreja? Já. Filipenses 4, 9. O que Paulo falou para ele? Já. E também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muita gente não está tendo a paz, o Deus da paz na sua vida. Porque não consegue guardar no seu coração o que é puro, justo, amável, respeitável, verdadeiro, de boa fama, com muita virtude. E sabe por que não consegue guardar no coração? Pelo fato de que não está conseguindo aprender com quem Deus colocou sobre a sua vida. Não está conseguindo receber. Não está conseguindo ouvir. Não está conseguindo ver. E olha, Paulo está falando em mim. Ele está dizendo assim, continuando o que ele está dizendo que é justo, puro, verdadeiro e aceitável, de boa fama, ele está dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Então Paulo está dizendo,
além da palavra, eu sou um testemunho para a sua vida. A minha vida está ensinando coisas para vocês. A minha vida está sendo doada para vocês. A minha vida está ensinando coisas, aprendeste. A minha vida está doando, recebeste. A minha vida está sendo uma voz que vocês ouvem. A minha vida tem sido uma carta escrita que vocês têm visto. Guardem isso no coração. Praticar isso. Você só vai poder praticar se isso estiver no seu coração. Se não estiver no seu coração, você não vai praticar. Você está aí? Amém. Durante um ano, quando fui chamado para trabalhar em Botafogo, um ano, lá tinha 2 cultos pela manhã, 2 pela manhã. Um às 8 da manhã, acabava às 9h30. Aí de 9h30 às 10h30 o bispo tinha que botar um oxigênio. 10h30 tinha outro culto, terminava às 12 horas. Mas era milimetricamente ali, cronometricamente. Aí eu recebi as instruções de que eu deveria estar em um dos cultos da manhã, ou de 8 ou de 10h30. Qual culto que eu fui? Qual culto que eu fui? Nos dois. Nos dois. Aí você vai dizer, mas eu andei sabendo que a mensagem que ele pregava 8 era mesmo em 10h30. Sim, a palavra pura, justa, verdadeira, de boa fama, eu estava atento. Mas eu queria estar perto deste Paulo para aprender com a vida dele. Eu queria estar perto do Paulo para receber essa doação da vida dele. Eu queria estar perto deste Paulo para ouvir fora do púlpito. E eu queria estar perto de Paulo para ver as reações e como ele fazia as coisas. Aí Paulo está dizendo, tudo isso que viste em mim, eu sou a referência para você. Por isso que algum tempo, quando eu retornei de férias, eu falei, quem é a liderança que Deus colocou sobre a sua vida? Porque não importa se são meia dúzia, desde que esse meia dúzia esteja me dando alegria de estar pregando para um número pequeno. Não estou dizendo que nós não vamos crescer. Como eu estou sofrendo por não crescer. Então, meus irmãos, o que significa guardar no coração a gente já viu. Você só vai guardar o que for importante para você. Enquanto outra coisa for importante para você, você vai ser a pessoa mais catedrática em dar desculpas. Porque não está sendo interessante para você. A segunda lição é o que se deve guardar no coração. As coisas boas, puras, justas, amáveis, verdadeiras, de boa fama e com virtude. A terceira é como se deve guardar no coração. Como se deve guardar? Com a ajuda de alguém que é referência na sua vida. E Paulo era para os filipenses. Você está sabendo que toda quinta-feira eu estou em Belo Horizonte, comecei nessa semana. E Belo Horizonte fica a 130 quilômetros de uma cidade chamada Rio Piracicaba, onde o meu ministério missionário começou. Tem pessoas que moram em Rio Piracicaba que falam assim, eu não quero perder uma aula em Belo Horizonte. Eu ficava com pena do Cláudio, 60 quilômetros, um caos, terrível. Aí fico imaginando quando chove, relâmpagos e trovões. Eu fico imaginando com a serra em construção, em obra. Eu passei lá ontem. Mas aí, depois de ver essa mensagem, eu falei, Cláudio, isso que você está fazendo. Nós estamos falando de 130 quilômetros de estrada.
130 para ir, 130 para voltar. Imagina. Ah, por quê? Eu sou referência para essa pessoa. Eu não estou enchendo minha bola, não. Eu estou mostrando para vocês que essa pessoa quer guardar no coração. E para ela, distância não quer dizer nada. Despesa não está botando na mesa. E eu falei, mas vocês têm algum lugar para ficar em BH? Vocês não vão voltar no mesmo dia. Não temos. A gente se vira. Rapaz, eu estou agradecido a Deus. O valor que um pastor tem para uma pessoa depois de décadas. Décadas. Porque eu postei lá, você que me acompanha, você viu, amigos do Facebook em Belo Horizonte. Aí eu mandei. Qual é o endereço? Qual é o endereço? Tem um rapaz que esteve em Recife com a gente, ele era gerente de lojas para roupa de festa, você queria uma festa. Chegou um momento, um dia ela disse, não dá um terno não para ir no culto. Eu falei, vamos fazer uma coisa, todo domingo você vai mandar um terno para eu, cada domingo ir com um terno. Aí ele riu, eu falei, estou brincando contigo. Ele está em Belo Horizonte. A loja fechou em Recife, ele voltou para a loja dele de Belo Horizonte. Ele falou, vou estar lá. Eu falei, leva a gente para ver. Gente, eles querem guardar coisas no coração. Rapaz, eu fiquei pensando, quase que eu falei para ela assim, não, vai uma vez por mês. Eu falei, eu vou falar nada, pois isso é problema dele, ele com o Senhor. 130. Aí tem que ficar na casa de alguém. Quinta-feira. Disse ela também, vamos aguardar. Mais 130 para voltar. Vocês têm carro? Temos. Combustível. Não é só a questão do tempo de ir e vir 260 quilômetros. Combustível. Quer guardar no coração. E a última lição. Quais são os benefícios disso? Quais os benefícios de se guardar com a ajuda de uma referência, de um pastor, separado por Deus, para você fazer isso? Quais são os benefícios? Primeiro benefício, quando guardamos a palavra de Deus no coração. Sabe qual é o primeiro benefício? Nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E para mim não tem preço. Abre lá em Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17. Porque para a santidade cristã se opor à dissolução, você não vai conseguir por sua força, sendo você. Você tem que se espelhar em alguém muito poderoso para isso acontecer, porque a santidade cristã encontra muitas barreiras diante da dissolução. Acharam? Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os dos obscurecidos de alheios à vida por causa em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, Paulo está retratando até aqui a características de pessoas que não têm o caráter de Cristo, que não estão sendo transformados, moldados na imagem de Cristo. Versículo 20.
Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu dizendo agora, você não pode de maneira alguma andar como andam os gentios. Você não pode de maneira alguma viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você não pode viver obscurecido de entendimento. Você não pode viver alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Até porque você não tem mais direito de ser ignorante. Porque não é assim que a gente aprende a Cristo. Versículo 21. Se é que de fato o tendes e nele, segundo, é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do que se corrompe e vos renoveis no... E aí você pode em casa continuar. Quando a gente guarda no coração, a gente sabe que vaidade dos próprios pensamentos, postura de gentios, entendimento obscurecido não tem nada a ver com a imagem de Cristo. E quem não consegue guardar no coração estas coisas que nós vimos que Paulo falou aos Filipenses, a gente pode parecer com Tom Cruise, a gente pode parecer com Silvio Santos, mas menos com Jesus Cristo. Segundo, benefício. Quando guardamos a palavra de Deus no coração, alegria e gozo. Alegria e gozo. E sabe quem falou isso? Foi o cara mais falido profeticamente que a gente pode conhecer. Vamos lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Olha só, e o cara penou nas mãos de Israel. O cara sofreu. O cara foi humilhado, rejeitado, perseguido, foi torturado. Foi jogado dentro de uma cisterna. Mas olha o que ele fala aqui, porque para ele era o importante, era o que ele guardava no coração. Versículo 16, o que está escrito aí na sua Bíblia para ver se é igual a minha? Vamos lá, já? As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras. Está falando a palavra de Deus. E ele fala do coração. E ele diz que ele tem gozo e alegria. Rapaz, eu conversando com o pastor Jurandir, ele estava contando algumas coisas lá da igreja. E eu falei, meu irmão, quando eu fico igual a você, assim, triste, é só a palavra, porque é o que Jeremias falou. E a gente precisa entender todo o contexto. Esse cara sofreu muito. Esse cara escolhido para falar para Israel, que não quis ouvi-lo, Deus falou, e não ore a mim para eu mudar de ideia em relação a este povo. É muito triste isso. Vamos para o terceiro benefício de quando guardamos a palavra de Deus no coração. Sucesso espiritual. Josué 1:8. Vamos lá, Josué 1:8. Josué 1, versículo 8. O próprio Deus falando com esse sucessor de Moisés. Primeiro dia de trabalho dele, Deus chega para ele e fala assim, meu filho, agora Moisés já era. Aliás, ele está aqui do meu lado, mas presta atenção no que eu vou te dizer. E fala um monte de coisa. E no versículo 8, o que Deus falou para Josué? Já. Cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é só para ficar falando da Bíblia.
Tem que meditar nela dia e noite. Meditando nela dia e noite, você guarda no coração. E quando você guarda no coração, você pratica. E quando você pratica, você é uma pessoa próspera. Palavras do Senhor para Josué. Agora é o quarto benefício, não é? Não é? Quarto benefício, quando guardamos a palavra de Deus no coração, torna-se uma arma infalível e imbatível. Aliás, é a única que você pode usar na guerra espiritual. E aí eu estou falando da Jesus sendo tentado no deserto. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Não vamos ler os 11 versículos. Mateus 4, de 1 a 11. Mas 3 vezes que o inimigo investe para derrubar, demover do coração de Jesus o propósito da vida dele, 3 vezes Jesus utiliza a palavra de Deus. E quem sai ganhando nessa história aqui? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sem fazer força, sem suar, sem sangrar, sem ficar desesperado, sem ter que ficar clamando ao Pai, ele usa a palavra. No versículo 4 ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando procede da boca de Deus, você precisa guardar no seu coração. A segunda tentativa, aí o diabo fala lá, que não temos tempo, no versículo 7 Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, no versículo 10, Jesus responde dando ordens, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Você ganha a guerra e você ainda é servido pelos anjos quando você guarda no seu coração a palavra de Deus. Agora é o quinto. Quinto benefício, quando guardamos a palavra de Deus no coração. Somos corrigidos, somos admoestados, somos orientados. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá achando tudo aí, Augustino? Tá? Tá guardando no coração? Tá, né? Amanhã eu vou te perguntar. O problema é que tu tá perto de mim, né? Aí a língua coça, falei, e aí, o que eu falei ontem? Mas eu vou perguntar fácil, tá? Vou perguntar fácil. 2 Timóteo 3, versículo 16, está escrito o que aí na sua Bíblia? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem gente errando e continuando no erro. E o pior de tudo é assim, não, mas tem que ser assim. Não guardou nada da palavra de Deus no coração. Tem gente que é repreendido e fala, epa, vai para lá. Deus fala com o senhor, fala comigo também. Isso é um grande benefício. Você está no caminho errado, tem um precipício e alguém fala assim, Barão, tu vai cair lá embaixo. Aí fala assim, poxa, obrigado. Aí ele volta. Mas tem gente que fala assim, o que tu tem a ver com minha vida? Eu gosto de viver caindo. Então vai. Tu quer ir, vai. Agora é qual o benefício? Sexto. Sexto benefício quando guardamos a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 5. Versículo 105.
Você já pensou que o que tem de gente tropeçando nas pernas? Que tem de gente errando o caminho? E Deus não vai, de repente, mandar outra mensagem, não, porque está na palavra. Salmo 119, versículo 105. O que está escrito aí na sua Bible? Estou esperando. Atenção, já! Meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você já reparou, é possível haver luz sem lâmpada? Pode haver luz sem lâmpada ou sem algum instrumento, um LED, alguma coisa? Para haver luz tem que haver lâmpada. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada que não adianta não estar no coração, porque não estando no coração é uma lâmpada apagada ou queimada. Essa lâmpada precisa ser guardada no coração. Você aperta o interruptor, ela joga luz para você. E você não vai tropeçar, e você não vai viver conforme a vaidade dos seus pensamentos. Sétimo benefício, quando guardamos a palavra de Deus no coração. Leia lá, Provérbios 1, versículo 1 e 2. Provérbios 1, versículo 1 e o versículo 2. Já. Filho Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, este é o sétimo benefício, sabedoria para viver, para solucionar os problemas. Sabedoria. Por isso que Deus deixa os problemas virem, porque o que Ele nos dá é sabedoria e não isenção de problema. Deus nos dá problema. Nós precisamos de problema. Fala para quem está falando, tu está precisando de problema. Então, quando você percebe que você está cheio de problema, você fala, eu preciso da sabedoria. Sabedoria para resolver o problema. Fala para quem está falando, para de pedir a coisa errada. Fala. Tem gente que fala assim, Senhor, para de me dar problema. Você tem que falar assim, Senhor, me dá mais sabedoria para resolver esses problemas. Você está aí? Até quem está escondido aí está aí? E o último benefício quando guardamos a palavra de Deus no coração. Vamos ver se você adivinha. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Gente, eu vou acabar na hora certa. Você está entendendo tudo, Alex? Está guardando aonde? No coração? Vem aqui amanhã que eu vou fazer uma pergunta para você. Vem também, Renato. Vou fazer a pergunta para você também. Romanos 10, 17. O que está escrito aí na sua Bíblia? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já! Fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o oitavo e último benefício, e tem muitos mais, é que eu não tenho tempo, e eu separei esses 9. Esse último benefício, quando guardamos a palavra de Deus no coração, é uma fé estimulante, é uma fé vibrante, é uma fé que nos faz crer na cura, mesmo quando os médicos e o mais gabaritado de todos diz não tem cura. É aquela fé que não deixa você nem pensar que você vai também passar pela crise, porque todo mundo está passando. É essa fé, mas aí você tem que guardar no coração. Não guardar para esquecer, mas guardar
para te lembrar na hora das crises e dos desapontamentos e das decepções. Então vocês hoje aprenderam o que significa, o que se deve guardar, como se deve guardar e quais são os benefícios de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Os benefícios maravilhosos. Nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Desfrutamos de alegria e gozo mesmo quando todo mundo nos repudia, quando todo mundo nos abandona, quando todo mundo nos rejeita, quando todo mundo nos maltrata, por causa da palavra que a gente comeu e ela está no coração, a gente tem alegria e gozo. Sucesso espiritual. É uma arma infalível e imbatível na guerra espiritual. Ela serve de correção para quando eu estou errado. Ela é luz para o meu caminho e lâmpada. Ela é lâmpada e luz para a minha vida, para os meus pés e para o meu caminho. É sabedoria que eu tenho para resolver os problemas. E fé. É isso que a gente, por estas coisas, nós somos beneficiados. Não adianta vir e não guardar. Não adianta ler a Bíblia e não guardar. Não adianta não meditar, não fazer um balanço à luz da Bíblia, não de acordo com o que você pensa. Porque se eu chegar para ele e falar assim, você está fazendo errado. Ele diz, não, porque meu pai não fez assim, não. Ele não está à base da luz da Bíblia. Ele está de acordo com uma tradição familiar. Tem isso também. E aí, aí eu já não posso fazer nem falar mais nada. Eu quero ver você me convencer que está certo, caminhando errado, à luz da Bíblia. É por aí que você tem que fazer a análise da sua vida. Não porque todo mundo... o mundo todo faz, o senhor quer que eu seja diferente. Eu não quero que você seja nem fi nem fó. Eu não. Quero que você obedeça a Deus. Mas todo mundo mergulhou lá daquele 20º andar. Pô, vai ser o próximo. Seja o próximo. Me prove na Bíblia que a maneira que você quer viver, quer fazer, está aprovada por Deus. Me prove. Pronto, aí está tudo certo. Mas vovó fazia assim. Mas a sua avó não estava certa. Se ela está desobedecendo as Escrituras Sagradas, que são mais velhas do que sua avó está errada. E sua mãe começou errando também. E você está errando também. E seu filho vai errar, e seu neto vai errar, até uma hora em que Jesus vai entrar nessa corrente errônea e falar, chega! Tu vai obedecer a vovó ou o Deus da eternidade? É essa a decisão que a gente tem que chegar. É por aí que você tem que andar. O mundo todo não vai ser salvo. Se você está fazendo o que o mundo todo está fazendo, está arriscado você perder a sua salvação. Coloque Deus em primeiro lugar. Pague o preço dos 130 quilômetros de ida e 130 quilômetros de volta. Sabe para quê? Não é para me ouvir, não. É para ouvir a voz de Deus. Para poder guardar no coração. E quando está no nosso coração, e a gente sabe que está no nosso coração, porque a gente ama, isso é importante, a gente vai praticar. A gente vai andar altaneiramente. Amém? Não deixe que a necessidade de submissão ao seu marido e ao seu marido e ao seu marido, e todas as esposas estão aqui, não deixe que esta ordem de Deus em se submeter ao seu marido te faça desobediente ao que Deus quer para tua vida
tua vida, tua vida e tua vida. Porque essa submissão não vai ter valor diante do Senhor. Você e você, numa insensatez do seu marido, você tem que falar assim: vem cá, meu bem, meu amorzinho, vamos ver o que a palavra do Senhor diz? Faz ele ler. O teu caso é mais diferente de todas elas. Mas é a mulher que manda em casa, né? Todo mundo sabe disso. Você vai ter sabedoria de Deus para falar: meu benzinho, olha o que a palavra do Senhor diz. E não vem com essa história: eu tenho que ser submissa. Não. Marido, fala para sua mulher: não vem sendo submissa assim, dessa forma errada, não. Eu quero a minha mulher sendo submissa com temor na palavra de Deus. Quem vai ganhar sou eu. Sou eu que vou ganhar. Porque se ela está se submetendo, é porque eu estou amando. Se eu estou amando, eu não vou querer ir longe do Senhor e das coisas do Senhor, e nem desobedecendo ao Senhor, porque eu amo a minha mulher. Vamos ficar em pé.